how you change the world. That's how you change the world. Bom, pessoal, dando continuidade ao estudo a respeito da globalização, existe muita crítica à globalização. No século XX nós tivemos 3 grandes projetos ideológicos a respeito da forma com a qual o mundo deveria pensar. E o primeiro mega projeto ideológico de cunho mundial que surgiu no século XX foi o comunismo. O comunismo ele nasce a partir das ideias de Karl Marx, que é o pai do marxismo. Karl Marx diz que a história da humanidade é uma luta de classes. Então Karl Marx diz categoricamente que tem que haver luta de classes. A implementação, se é que podemos dizer assim, do comunismo, vem em 1917 com a Revolução Bolchevique. E o comunismo ganhou mais força ainda em 1949. O comunismo foi reforçado com a Revolução de Mao Tse-tung na China. Então vamos analisar os fatos. Mao Tse-tung conseguiu a façanha de assassinar mais de 60 milhões de pessoas do seu próprio povo em tempos de paz. Alguns acreditam que ele conseguiu matar mais gente do seu próprio povo do que a Primeira e a Segunda Guerra Mundial juntas. Da década de 70 para cá, a China tem buscado uma reabertura econômica, mas ainda há uma elite no governo sobre o resto, sobre os demais. Nós temos a Coreia do Norte, com a sua repressão à imprensa, com o seu país numa miséria extrema e absoluta, onde eles dão uma pá de cal nas pontes e escondem a favela por trás dos prédios. Essa é a Coreia do Norte. Nós temos Cuba, também com o comunismo. Fidel Castro conseguiu matar milhares de pessoas, repressão à imprensa, falta de liberdade de expressão. Isso é muito evidente com Hugo Chávez e agora com Maduro na Venezuela. A imprensa sendo perseguida, uma manipulação das eleições. Nós temos essa república com Morales na Bolívia, que também é de cunho comunista, e a Bolívia cada vez mais afundada economicamente. Nós temos recentemente Cristina Kirchner, perdeu as eleições, o seu partido lá, o seu grupo perdeu as eleições na Argentina, e a Argentina vem de longa data já enfrentando crises sociais e econômicas. O Brasil, do qual nós estamos inseridos, nós temos o governo PT com a sua bandeira vermelha, onde o PT tem estimulado de forma muito clara a luta de classes. Por exemplo, a lei das palmadas, que procura colocar filho contra pai, pai contra filho. Não existe um equilíbrio, A ordem deles é estimular a luta de classes. Confunde-se espancamento com uma correção. Nós podemos ter um outro exemplo através da lei de cotas, onde se coloca negros contra brancos. Nós temos também a ideologia de gênero, que coloca homossexuais contra heterossexuais e vice-versa. Então, galera, nós temos uma constante luta de classes, que é uma característica muito forte. Isso está em livros, está na história oficial, que é um aspecto de ideologia de dominação, de uma classe superior sobre as demais, na qual se fundamenta o comunismo e o marxismo. Algumas pessoas no Brasil e no mundo estampam camisas com a cara do Che Guevara. Che Guevara tem discursos dele no YouTube, na ONU, onde ele declara abertamente que matou e assassinou pessoas a sangue frio. Ele era um estuprador. Eu não sei como alguém tem coragem de defender um estuprador. Eu não sei como isso é possível. Bom, pessoal, uma outra ideologia que surgiu foi o nazifascismo, que foi muito forte em 1919, surgiu na Alemanha, surgiu na Itália, estendendo-se até o Japão. O Japão, nós sabemos, foi esmagado na Segunda Guerra Mundial com as bombas de Hiroshima e Nagasaki em 1945, dando fim à Segunda Guerra Mundial. E, finalmente, o projeto liberal capitalista, liderado pela Grã-Bretanha e pelos Estados Unidos, que são os países chamados anglo-saxões. No primeiro momento, falando ainda sobre esse processo, nós tivemos uma aliança entre o liberalismo e o comunismo em 1941, indo até 1945. Então o liberalismo e o comunismo, eles vão fazer uma aliança, mas é uma aliança que durou muito pouco. Depois da destruição do nazifascismo, num segundo momento, os vencedores dessa Segunda Guerra Mundial, que foram efetivamente Estados Unidos e a União Soviética, vão se desentender, ok? Iniciando o período chamado Guerra Fria, que durou de 1947
até 1989, onde o liberalismo norte-americano saiu-se vencedor sobre o comunismo soviético. Havia nesse período da Guerra Fria uma guerra ideológica mundial, uma competição armamentista, uma competição tecnológica. A humanidade quase entrou em extinção com a crise dos mísseis de 1962. Posteriormente, nós tivemos a política de Glasnost, adotada por Mikhail Gorbachev na União Soviética a partir de 1986. A Guerra Fria teve o seu fim e os Estados Unidos foram os vencedores. O momento simbólico, o momento crucial dessa vitória do liberalismo sobre o comunismo, foi a derrubada do Muro de Berlim, ocorrida em novembro de 1989, acompanhada da retirada das tropas soviéticas da Alemanha reunificada e seguida da dissolução da União Soviética, ou seja, a desfragmentação da União Soviética em 1991. Então, os Estados Unidos se sagrou vencedor desse período. Chegamos dessa forma à situação presente, onde sobreviveu o liberalismo ou o neoliberalismo recente. Os Estados Unidos têm se sagrado como o único país que tem condições operacionais de realizar intervenções militares em qualquer canto do planeta. Nós tivemos a guerra do Kuwait em 1991, nós tivemos o Haiti em 94, a Somália em 96, a Bósnia em 97. Agora é o dólar que manda, é o dólar, é o idioma inglês que se torna universal. Bom, galera, eu sei que é muita coisa que a gente tem que entender a respeito da globalização, desse processo todo. Atualmente, nós temos visto o Estado Islâmico aterrorizando o mundo. E se você reparar bem, se você estiver bem atualizado com o que está acontecendo, nós temos os países abandonando os Estados Unidos e procurando a Rússia, ok? Para buscar uma autoproteção. Como que isso se dá? Por exemplo, o Barack Hussein Obama, ele tem adotado uma política muito frouxa no mundo. E isso tem assustado os países democráticos. Então, por exemplo, os maiores parceiros dos Estados Unidos no Oriente Médio, que são Israel e Arábia Saudita, têm buscado refúgio na Rússia. Barack Obama recentemente autorizou o Irã a desenvolver energia nuclear sob o pretexto de que apenas o Irã quer usar para fins pacíficos. Mas, na realidade, o Irã apoia grupos terroristas e assume categoricamente que quer destruir algumas nações, entre elas Israel. Então, dentro desse absurdo que Barack Obama fez de autorizar, podemos dizer assim, o Irã a desenvolver energia nuclear, os países do Oriente Médio estão buscando na Rússia uma defesa, uma forma de se defender contra essa política frouxa norte-americana. Você pode perceber que até recentemente, com esse ataque terrorista que ocorreu na França, em decorrência disso a França foi até a Rússia e está coordenando agora com a Rússia, a França e a Rússia estão coordenando intervenções, ataques contra o Estado Islâmico. O próprio Barack Obama foi agora, ligou lá, entrou em contato com a Rússia, com o presidente da Rússia, o Putin, para se ajudarem mutuamente contra o Estado Islâmico. Nós não sabemos o que vai ocorrer em relação ao futuro do mundo. Você tem essa crise na Síria, que tem ocorrido, essa imigração que tem ocorrido dos sírios indo para a Europa, em especial a Alemanha, França e outros países também da Europa. Então o mundo está havendo no mundo todo uma nova configuração e nós precisamos estar atentos a essas mudanças, porque a Rússia está começando a se reerguer novamente no cenário mundial, no cenário global. Ainda, galera, falando sobre globalização, Milton Santos diz que a globalização só é possibilitada pela circulação precisa e acelerada de mercadorias, bens, serviços, pessoas. E dentro desse conceito, nós temos os fluxos materiais e os fluxos imateriais. Os fluxos materiais são mercadorias, pessoas, os fluxos imateriais é o capital, é a informação, é a comunicação. Então, esse
conceito desse mercado global que busca fazer com que haja uma fluidez e acesso às pessoas, aos produtos, mercadorias e serviços. O mundo tem se fechado em blocos econômicos. Um dos pressupostos do Consenso de Washington, ocorrido em 1989, é de que os países que quiserem participar do mercado global, do mercado internacional, têm que atuar, dentre outras coisas, têm que atuar em blocos econômicos, como eu já falei anteriormente na videoaula. E essa regionalização possui 5 fases. A primeira fase é chamada de ZLC, Zonas de Livre Comércio. Essa zona de livre comércio é um acordo comercial entre vários países que vão estabelecer entre si taxas alfandegárias mais baixas, ok? Essa é a primeira fase dessa regionalização. A segunda fase, que é uma fase mais avançada, é a fase da União Aduaneira, onde grupos de países se fecham estabelecendo um padrão aduaneiro alfandegário comum que deve ser seguido por todos. Ou seja, é muito mais um processo, uma forma de processar documentos, legalizações, autorizações comum para facilitar essa entrada e essa saída desse fluxo de bens materiais e imateriais. Essa é a ideia da segunda fase. A terceira fase é o mercado comum. Além do padrão aduaneiro, possuem livre circulação de pessoas. Por exemplo, eu fui recentemente para o Paraguai passar 6 dias. Quando eu cheguei na fronteira, eu fui ali na aduana e apresentei meu RG e eles me perguntaram quanto tempo eu gostaria de ficar no Paraguai. Eu falei que queria ficar no Paraguai 6 dias. E aí eles me deram um papel na hora, um documento com carimbo me autorizando a ficar no país aquele período. Ou seja, eu não precisei de um passaporte devido a essa facilitação desse bloco econômico. Então, essa terceira fase do mercado comum, há livre circulação de pessoas com um certo controle, ok? A quarta fase é uma fase ainda muito mais avançada, que você vê muito forte na União Europeia, onde você tem uma união econômica e monetária. É como o próprio nome diz, nessa quarta fase, o bloco passa a ter uma completa união, que consiste na adoção de uma moeda única. Então na Europa nós temos o euro, ok? E também a criação de um banco monetário único. Essa é a quarta fase. E a quinta fase, alguns questionam se essa quinta fase será possível ou não. Alguns autores falam de união política, mas ela nunca ocorreu na prática. Mas a Europa está muito perto de consolidar essa quinta fase. A Europa hoje já possui um parlamento europeu, já há uma polícia europeia, há uma formação já de um exército europeu. Então a Europa já está iniciando a quinta fase desse processo de regionalização. Essas são as 5 fases. ZLC, Zona de Livre Comércio. Segunda fase, União Aduaneira. Terceira fase, Mercado Comum. Quarta fase, União Econômica e Monetária. E quinta fase, há uma união política. Bom, pessoal, o mundo se fechou em blocos econômicos. Para citar alguns, nós temos na América do Sul o Mercosul, que é o mercado comum do Cone Sul. Nós temos na América do Norte a ALCA, nós temos a tentativa da NAFTA, nós temos na Ásia a ASEAN, nós temos na Europa, que já citei, a União Europeia, nós temos a CEI, nós temos a APEC, nós temos a SADC ali na África, nós temos a LAD, nós temos o Pacto Andino, ou seja, a formação de blocos econômicos é muito forte nos dias de hoje. Bom, galera, quero falar um pouco com vocês a respeito do Mercosul. O Mercosul surgiu em 1991, com o Tratado de Assunção. Esse tratado foi assinado em Assunção, no Paraguai, e foi assinado por 4 países: o Brasil, a Argentina, o próprio Paraguai, que sediou com o Tratado de Assunção, e o Uruguai. Esses 4 países iniciaram o Mercosul. E esse tratado, chamado de Tratado de Assunção, foi assinado no Paraguai, em 1991.
Logo depois, em 1994, nós tivemos o Protocolo de Ouro Preto. O Protocolo de Ouro Preto ele é importante para concurso público porque foi assinado no Brasil. E o Protocolo de Ouro Preto ele veio complementar o Tratado de Assunção, de forma que o Mercosul fosse reconhecido juridicamente e internacionalmente como uma organização. Ok? Então essa é a importância do Protocolo de Ouro Preto. Depois nós tivemos, em 1998, o Protocolo de Ushuaia. O Protocolo de Ushuaia inseriu a Bolívia e inseriu o Chile como estados associados. Por exemplo, o Chile não faz parte como membro integrante do Mercosul, porque senão o Chile vai sair perdendo. Talvez o Chile seja o país mais desenvolvido da América do Sul, certo? Algumas outras informações importantes para efeito de concurso público, que o Mercosul possui, por exemplo, um país observador, que é o México, certo? Então hoje o país observador do Mercosul é o México. É importante você estar sempre se atualizando, porque o México pode sair de país observador, outros países podem entrar como países observadores. Então a gente tem que estar sempre se atualizando em relação a esse conhecimento. O Mercosul possui também dois países que possuem um livre comércio com o Mercosul, que é Israel e o Egito. Então, pessoal, eu vou finalizando essa aula por aqui a respeito de globalização, mais uma aula a respeito de globalização. Eu aconselho que você esteja pesquisando, estudando mais a respeito do Mercosul, a respeito da globalização. Deu um pouquinho de trabalho fazer essa aula aqui, montar essa aula, porque falar sobre a globalização não é fácil, sobre Mercosul não é fácil, são crises constantes, são mudanças constantes, então você precisa saber, estar sempre atualizado a respeito de quais são os países que compõem atualmente o Mercosul, você tem que saber. Então galera, um forte abraço aí, se você estiver gostando dessas aulas, eu peço que você esteja deixando um like aí, para que eu esteja me estimulando a gravar mais vídeos aí para concurso público, né? Para aqueles que têm interesse. Um forte abraço, até o próximo vídeo, valeu!